Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Estamos felizes com o Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado vitórias. Amém? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Irmãos, nós estamos nessa tarde de sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Nessa sexta-feira estamos aqui para nós compartilhar com vocês uma visão que o Senhor Jesus nos deu alguns dias atrás. Dia 5, mais ou menos, não sei se foi dia 5 ou dia 6 que o Senhor Jesus me deu a visão. Eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês a respeito do arrebatamento da igreja. Está muito perto, irmãos. O arrebatamento da igreja está muito perto. Mas muito perto. Mais do que nós imaginamos. Então esse propósito meu, esse meu objetivo, é de trazer para os irmãos um despertamento para que todos que irão ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, ouvir esse testemunho meu, do que Deus mostrou para mim, revelou para mim em sonho, em visão, é para nós nos despertarmos mais. O objetivo é o único, um despertamento para nós. Porque tem irmãos que estão esperando Jesus voltar daqui a 20 anos. Irmãos, eu desde criança que eu ouço falar sobre o arrebatamento. Já se passaram mais de 40 anos, 50 anos, e Jesus não voltou. Só que tudo que vai acontecer, que está na Bíblia, tudo que Jesus falou, vai acontecer. Por mais que demore. Nós vemos aqui na Bíblia que um certo apóstolo escreveu assim: filhinhos, já é a última hora. Vamos ver aqui? Aqui, meus amados, 1 João 2:18, capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João, meus amados, ele escreveu esse texto aqui, essa palavra, há 2000 anos, praticamente 2000 anos atrás, já dizendo que era a última hora. E nós hoje? E nós hoje, meus irmãos? Meus amados, e nós hoje? Praticamente 2000 anos depois. Se para João era a última hora, e para nós? Então eu preocupado com o arrebatamento da igreja, sempre observando na palavra do Senhor Jesus, e sempre eu tive vários sonhos e sonhos, muitos sonhos, sobre o arrebatamento, mas esse me chamou a atenção, porque no dia 5, ou foi dia 6 que eu estava dormindo, eu estava passando por várias, durante a minha visão, eu passei por vários locais e igrejas. Foi no sonho, os irmãos sabem que no sonho tudo é rápido, tudo é muito rápido. As coisas acontecem assim, em questão de 1 segundo você já muda de um sonho para o outro. Eu estava passando por várias igrejas e vários locais e de repente me deparei com uma parede muito grande e vi ali um calendário, ou seja, eu vi ali um relógio com um cronômetro. O cronômetro estava no número 3. Esse cronômetro eletrônico, número 3, ele dá 2
depois dá 1, já dá o 0. É muito rápido. Aí eu olhei do lado, tinha outro cronômetro. Estava mais ou menos com... Pelo que eu observei, mais ou menos, estava mais de 100 o número. Ele teria que chegar no 0 também. Só que um cronômetro estava marcando a hora. Aliás, o dia. Esse que estava com mais de 100 estava marcando o dia. E esse que estava marcando no número 3, iria marcar o 2, depois o 1, depois o 0, esse estava marcando a hora do arrebatamento. Eu tive esse sonho um dia antes, mais ou menos, de eu ter esse outro sonho que eu vou contar agora. Eu tive um sonho um dia antes, sobre esse cronômetro. E me chamou a atenção porque um estava marcando os dias. Só que quando eu olhei, no sonho que eu olhei para esse cronômetro que marcava os dias, eu rapidamente apagou. Para mim não saber os dias que estavam faltando para o arrebatamento. Só apareceu para mim visivelmente um quadrado, número digital. Estava 3, depois ia vir 2, depois 1 e o 0. Ou seja, a hora estava já chegando. Isso foi um ou 2 dias antes desse que eu vou contar agora. E nessa visão que eu tive agora, que eu vou contar agora, essa visão que eu tive, essa visão, meus amados, foi tremenda. Foi tremenda porque me veio na visão o mês do arrebatamento e o ano do arrebatamento. Eu fiquei no sonho, na visão, eu fiquei assim, impactado. Me deu um susto. Falei, mas está tão perto assim? Está tão perto assim? Eu gravei um outro vídeo dizendo que eu não iria contar. Mas hoje eu resolvi contar. O que me foi revelado. Se chegar no mês, Jesus não voltar, não foi invenção da minha cabeça. Eu estou contando o que veio no sonho. Amém? O que veio no sonho. Veio no sonho para mim isso. Ou seja, numa visão. Veio numa visão. Quando eu vi o mês de abril, Jesus vai voltar em abril. O mês de abril. Quando me veio na minha visão o mês de abril, eu fiquei assustado porque abril. Aí fiquei curioso para saber qual que é o ano. Jesus vai vir em abril, mas qual que é o ano? 2030, 2040, 2050? Aí veio na minha cabeça assim. Não foi uma voz que me disse. Veio na minha cabeça, o próximo ano. O próximo ano. Aí eu pensei, mas está muito perto. Jesus poderia demorar mais uns 10 anos para voltar. Mas, irmãos, daqui 10 anos, como é que esse mundo não vai estar? Nós estamos É tanta guerra, irmãos. Meus amados, é tanta guerra. É tanta injustiça, é tanta maldade. O mundo está um caos. É país brigando com país, é outro país brigando com outro país, terrorista atacando países. Então não tem como Jesus demorar mais 10 anos. Não tem. Aqui em São Mateus, em Mateus capítulo 24, verso 22, Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, eu e você, serão abreviados aqueles dias. Leia na sua Bíblia aí. Se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, nós, glória a Deus, serão abreviados aqueles dias. Serão abreviados aqueles dias. Amém? Então, o que é dia abreviados? Supomos que Jesus ia voltar em 2040. Mas daqui para 2040 é muito longe. O pecado está aí, as nações guerreando. Então não tinha condições. Jesus falou, não, pai, vamos abreviar os dias. Jesus não sabia o dia do arrebatamento quando ele era homem, que estava aqui na terra. Ele não podia saber. Porque se ele falasse para o discípulo que ele sabia a data, o discípulo ia falar, então qual que é a data? Ele ia falar, olha, dia tal de abril de 2025. O discípulo ia ficar tranquilo, bom, então o senhor vai demorar mesmo, né? Então não foi, o pai não revelou para o filho, enquanto o filho estava nesse mundo. Quando Jesus consumou ali na cruz do Calvário, aquele ato que foi crucificado, morto, foi sepultado, o terceiro dia ressuscitou, um corpo glorioso que voltou para o Pai, ao lado do Pai, à direita do Pai, está sentado à direita do Pai. O Pai ia guardar segredo com ele? Ele ia falar, pai, quando é que eu vou buscar minha noiva? Não, meu filho, isso é segredo, não tem segredo. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem, é uma só. João 10:30, eu e o Pai somos um. Não existe separação. Tudo que o Pai sabe, o Filho sabe. Jesus sabe a data que ele vai vir buscar a igreja, mas depende do Pai autorizar ele vir buscar a igreja. Mas ele sabe a data. Agora, eu tenho certeza absoluta que Jesus está sabendo, não tem segredo. Não tem segredo entre pai e filho. Talvez eu esteja enganado, né? Tenha segredo, né? Mas eu creio que não. Não, porque são um. São um. Se o esposo tiver segredo com a esposa, o casamento não dura. Se a esposa tiver segredo com o esposo, não dura. Tem que ser em comum acordo os dois pensarem iguais. Esposo e esposa, para que o casamento dure. Assim é a união do pai e do filho. Não tem segredo entre os dois. Por isso que o pai e o filho são um, porque tudo que um fala, o outro concorda, outro fala, o outro concorda, os dois fazem projetos juntos. Juntos. Nós, eu, você, essa humanidade é projeto de Deus. Lá no princípio do mundo, Deus disse, façamos o homem, façamos. Tinha alguém com ele, façamos o homem, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Jesus estava com o Pai no princípio da humanidade, na criação do homem. Então, meus amados, o que eu tenho a dizer para vocês, que durante o sonho, a visão que eu tive do mês de abril, não foi me dito o dia nem a hora. São Mateus 24:36. O Senhor Jesus falou para os discípulos, porém daquele dia e hora, mês e ano, ninguém sabe. Não. Jesus falou, porém daquele dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora. Mês e ano, poderemos saber sim, se ele nos revelar. Não podemos ficar dando uma de adivinhar, vidente, falar coisa da nossa cabeça, não. Mas aquilo que Deus colocar no meu coração, aquilo que for me revelado, mostrado em visão, eu vou passar sim para os irmãos, para um despertamento, para que você desperte mais. Você que está construindo uma casa e pretende terminar de construir a casa no mês de maio do ano que vem eu vou terminar de construir minha casa. Sua casa vai ficar inacabada. Se você estiver preparado para subir com Cristo, no mês de abril você vai subir. O dia e a hora eu não sei. Não sei. Eu só sei que Israel saiu do Egito no dia 14 de abril, à meia-noite.
À meia-noite ouviu-se uma voz: e vem o esposo, preparai. À meia-noite, e vem o esposo. Mateus capítulo 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E todas aquelas virgens saíram ao encontro, mas 5 não tinham azeite. Se você é uma das virgens que não tem azeite, enche a sua lamparina. É um despertamento para nós. Vamos encher nossa lamparina de azeite a partir de hoje, de agora. Comece a jejuar mais, orar mais, pregar mais o evangelho, visitar mais, perdoar aquele que te fez mal, amar. Coisa boa, meus amados, é nós amarmos nossos irmãos, vivermos em união. Não é aquela união do Salmo 133, não. Aquela união do Salmo 133 foi Davi que escreveu. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas naquela época que Davi escreveu, meus amados, o Salmo 133, Davi estava referindo aos irmãos dele. Os irmãos de Davi eram tudo desunidos. Um falava com o outro, era ele que tinha problema, não gostava do rei Davi. Tinha inveja de Davi, porque Davi era o menor e foi ungido a rei. Então Davi queria que todos ficassem em união. Porque naquela época do rei Davi, não tinha igreja. Não tinha igreja. Não tinha, era a época da lei. E na época da lei, ninguém chamava o outro de irmão. Nós começamos a chamar de irmãos de Jesus para cá. Irmãos é usado na era da graça. Na época da lei não tinha irmãos. Então na era da graça agora que nós chamamos de irmãos. E algumas igrejas não usa esse termo irmãos. Tem igreja que não usa. Então, meus amados, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos viver em união com nossos irmãos carnais e espirituais. Vamos viver. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos atrás daqueles que estão afastados. Você que está afastado da presença do Senhor, volte enquanto é tempo. Ah, mas Jesus vai vir em abril. No mês de março eu volto para Jesus. E se você morrer antes? E se você morrer antes? Há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, alguém saiu para fazer uma caminhada pela rua. Foi fazer uma caminhada, um exercício físico. Fechou o portão da sua casa e fechou, e daqui a pouco estou de volta. Nunca mais voltou. Caiu, sofreu um infarto durante o exercício físico e foi levado para o hospital e não resistiu e morreu. Depois de algum tempo, a esposa ficou sabendo. E, infelizmente, saiu pela última vez pelo portão, saía todos os dias. Saía pelo portão e voltava. Naquele dia ele só saiu, não voltou mais. A nossa vida, ela é passageira. Nós não sabemos o amanhã. O amanhã não nos pertence, meus amados. O recado de Deus para nós, hoje, agora. Vamos procurarmos viver em união. Vamos nos preparar cada vez mais. Vamos prepararmos cada dia mais. Porque o arrebatamento vai acontecer. A minha visão foi mês de abril do próximo ano. E se Jesus voltar antes? Foi a minha visão que eu tive. E se ele voltar antes? Se chega abril e ele não voltar? Mas irmão, o Demar é um falso profeta. Não, eu estou passando para vocês um sonho que eu tive, uma visão. Que no mês de abril, o calendário do mês de maio estava em branco, não tinha nada. Só foi passando até o abril. Quando chegou no abril, parou. Quando parou, deu aquele impacto. Eu falei, mas espera lá. Veio na minha cabeça, mês de abril. Você se prepara. Mas falei, mas abril, eu pensei no meu sonho, mas abril que Jesus vai voltar? Tão perto sim, está muito perto. Mas que ano? Próximo ano. Irmãos, eu tive essa visão.
Se for real mesmo que Jesus vai voltar em abril do próximo ano, vamos preparar, faltam 9 meses. Faltam somente 9 meses. 5 mais 4, 9 meses só. Vamos nos preparar, irmãos. Preparar. Vamos orar mais, jejuar mais, pregar o evangelho, correr apressadamente atrás daqueles que estão afastados para voltar para Jesus. Amém? E você que está afastado, volte para Jesus o mais rápido possível. Amém? Porque Jesus está voltando. Essas são minhas palavras nesse meu vídeo que eu gravei hoje. Eu peço só para vocês nos ajudar, irmãos. Deixa um like aí, um joinha para nós, tá? E compartilhe com os demais irmãos. Que você, parente seu, irmãos da igreja, compartilhe com os irmãos esse vídeo para um despertamento geral, para que todos se despertam dessa sonolência espiritual que está dentro das igrejas. Tem crente aí fazendo projeto para 20, 30 anos pela frente. Jesus está às portas. Vamos despertar, irmãos. Amém? Você que não é inscrito também no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Só ir na palavra inscrever e clicar aí. Você fica inscrito para nos ajudar. Quanto mais pessoas inscritas, mais esse nosso vídeo ele é considerado pelo YouTuber e ele vai para outras páginas onde tem mais acesso, mais pessoas irão assistir e mais pessoas serão impactadas e terão conhecimento dessa nossa visão. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?